Olá, hoje, domingo, dia 9 de junho de 2019. Estou atrasado 2 dias, eu deveria ter feito essa gravação na sexta-feira, conforme eu tinha prometido, mas infelizmente não deu. Hoje nós vamos falar sobre a questão palestina, uma síntese da questão palestina. Vamos começar pela Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial entre os aliados e o eixo, né, que começou em 1914 e terminou em 1918. Vamos falar especificamente sobre os ingleses e, pelo lado dos aliados, e os turcos, o Império Otomano, pelo lado do eixo. Bom, os turcos dominavam todo o Oriente Médio, desde o Hijaz e Najd, que hoje é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma entidade recente, é de 1932, por aí, que foi fundada. Antigamente aquela área, onde hoje é a Arábia Saudita, se chamava Najd e Hijaz, né? Bem, então, os otomanos dominavam aquela região, mais a região da Grande Síria. A Grande Síria é formada pelo que hoje é a Síria, o Líbano, a Palestina e a Jordânia. E também todos os países árabes do norte da África. O Egito, a Líbia, a Tunísia, a Argélia, o Marrocos, a Mauritânia, todos aqueles países árabes de língua árabe, né, que são do norte da África, os turcos dominavam. Muito bem. Os ingleses foram até o xerife Hussein, né, que ele era o xerife, o nobre, né, dos Hashimitas lá no Hijaz, onde hoje é a Arábia Saudita. Reitero, a Arábia Saudita não existia naquela época, né? Foram lá falar com o xerife Hussein, que é o tataravô do atual rei Abdallah da Jordânia. Bom, falaram com o rei Hussein e propuseram para ele o seguinte: os ingleses propuseram, com o xerife Hussein, não é rei, era o xerife Hussein, propuseram para ele o seguinte: se os árabes nos ajudarem, nós vamos dar todo o território conquistado para que vocês árabes formem um novo califado. O xerife Hussein topou. Só que, espertamente, os ingleses e os franceses, o Ocidente todo, já sabiam que ali naquela região, mais o Iraque e mais parte da Síria, tinha petróleo. E o petróleo, já se sabia, viria a se tornar o sangue que corria nas veias do Ocidente. Muito bem. Houve a guerra. Os árabes efetivamente ajudaram os ingleses, ajudaram os aliados, né, contra os turcos, que, vejam bem, os turcos e os árabes têm uma coisa em comum, são da mesma religião, são muçulmanos, só que dessa vez os árabes se posicionaram com os ocidentais, né, com os aliados contra os turcos. Bom, venceram a guerra, né? Na hora da divisão do espólio, os ingleses, né, através do famoso acordo Sykes-Picot, né, Sykes era o representante inglês e o Picot era o representante francês, concordaram em dividir os territórios árabes conquistados. Dividir para dominar. Então, foi daí que surgiu a Síria, foi daí que surgiu a Palestina, foi daí que surgiu o Iraque, foi daí que surgiu a parte da Península Arábica ali, Kuwait, Emirados Árabes, tudo isso veio surgindo depois. Bueno, e aí então, para quê? Transformar isso em país-ecos, né? Para dominar. A velha filosofia de domínio britânica, dividir para dominar, muito bem.
Só que eles pensaram o seguinte: e se surgisse no meio dos árabes um líder nacionalista, como veio a surgir em 1952, 53, o Gamal Abdel Nasser, que tentou unir todos os árabes, infelizmente ele falhou, né? E se surgisse um líder desse quilate e unisse todos os árabes? Não bastava formar países e, digamos, atiçar um contra o outro, não bastava isso. Então foi daí que, paralelamente à guerra, vou voltar atrás um pouquinho, paralelamente à Primeira Guerra Mundial, e antes dela, tinha um movimento de um jornalista judeu austro-húngaro chamado Theodor Herzl. Theodor Herzl, a filosofia dele, ele foi o fundador do sionismo moderno. O que é o sionismo? O sionismo é uma filosofia que prega a fundação de um Estado judeu somente para os judeus. Portanto, ele é teocrático e é um pouco isolacionista. Eita palavrinha! Isolacionista e racista, quer dizer, o Estado a ser formado seria somente para os judeus. Qualquer outros cidadãos de outras religiões seriam considerados de segunda categoria. Bueno, aí uniu-se a fome com a vontade de comer. Os ingleses e franceses foram até os sionistas e propuseram o seguinte: nós vamos fundar um Estado para vocês, vai ser na Palestina. Vamos pegar metade do território palestino e vamos dar para vocês. E vocês têm o apoio da Bíblia. A Bíblia diz que a Palestina, há 2000 anos antes, tinha os judeus ali. Só que, vamos fazer um pequeno esclarecimento. Os judeus que moravam na Palestina eram judeus semitas, genuinamente semitas, do Oriente Médio, né? E esses que vieram para lá, vieram da Europa, da Polônia, da Rússia, da Hungria, da Tchecoslováquia, da Alemanha, né, da França, dos Estados Unidos, do Brasil, da Argentina. Esses judeus que foram para lá não são nada sionistas. Perdão, são sionistas, mas não são semitas, né? Semita é o judeu que nasceu no Oriente Médio, né? O sefaradista, né? O sefarad, né? Que é o judeu do Oriente Médio, e o árabe. Esses dois são os judeus, né? São os semitas, perdão, são os semitas. Bom, então, e quem são esses sionistas? Quem são esses judeus Ashkenazi que vieram da Europa? Os Ashkenazi, na realidade, é uma tribo europeia, da Europa Oriental, que no século 8 ou 9 da era cristã se converteu ao judaísmo. Portanto, eles não são semitas. E migraram todos para a Palestina, começaram a vir. A partir do término da Primeira Guerra Mundial, vieram os Rothschild, primeiro, né, dos Estados Unidos, os Rothschild, que fundaram ali as primeiras colônias. Mas, como era a Palestina até 1918? A Palestina até 1918 constituía-se de 80% de muçulmanos, 12% de cristãos e 7 ou 8% de judeus. Então, esse era o componente religioso, já não digo étnico, religioso da Palestina. Por que eu não digo étnico? Porque o judeu que ali estava era um árabe que professava a religião judaica. O cristão que ali estava, na Palestina, até 1918, era um árabe que professava a religião cristã. E o muçulmano também era um árabe que professava a religião muçulmana. Então, e a língua comum entre eles era o árabe. O hebraico só era utilizado nas ocasiões litúrgicas, na liturgia judaica, nas orações, na leitura do Torá e etc. E viviam pacificamente todos esses grupos. Até havia casamento entre eles. Comerciavam, e a língua comum era o árabe. A língua se visitavam e comerciavam e se casavam, né? E a língua comum era o árabe. Daí começou a vir os judeus da Europa, que modificou toda a história, né? Houve guerras, né? Os soldados judeus
eram melhor preparados, né? Porque já muitos deles vieram da Europa, serviram exércitos europeus, vieram com formação de oficiais, né? Com uma formação bélica melhor preparada, venceram a guerra de 1948, absorveram o território, maior parte do território palestino, ficou somente a margem ocidental do Jordão e a faixa de Gaza. Mais tarde, em 1967, na famosa Guerra dos 6 Dias, eles tomaram a margem ocidental do Jordão e tomaram a faixa de Gaza, né? E agora, né, recentemente, o Trump cedeu a Jerusalém Oriental, que era para ser a capital de um futuro Estado palestino, conforme o Acordo de Oslo. Esse Acordo de Oslo, minha gente, foi assinado pelo falecido Yasser Arafat, líder da OLP, da Organização de Libertação da Palestina, e Yitzhak Rabin, então primeiro-ministro de Israel. O Acordo de Oslo cedia a margem ocidental do Jordão com a Jerusalém Oriental e mais a faixa de Gaza para ser formado um novo Estado palestino, né, com a Jerusalém Oriental como sua capital. Só que com a entrada do governo direitista de Benjamin Netanyahu, Israel começou a absorver, a criar assentamentos e colônias na margem ocidental do Jordão, tanto é que hoje eles têm o domínio daquela área e tornou-se impossível formar um Estado palestino unido territorialmente. Não pode ser, porque entre uma cidade palestina e outra há sempre uma cidade judaica, né, de israelenses a controlar entradas e saídas. Enfim, né, os palestinos moram em cantões, em guetos. Então ficou impossível a criação de um Estado palestino na situação atual, né? E agora vem então o Kushner, que é o genro do Trump, a anunciar uma nova Palestina, que definitivamente não vai ser aceita pelos palestinos. Qual é essa nova Palestina proposta pelo governo americano? É pegar a faixa de Gaza e um pedaço da península do Sinai e formar ali um território para os palestinos. Os palestinos não abrem mão da Palestina histórica. Aí é que está o problema. Portanto, esse plano de Trump não vai criar vida, não vai vir à tona. Mas, enfim, graças ao petróleo é que foi criado o Estado de Israel. Na verdade, disse para mim um amigo meu, um árabe jordaniano, disse: olha, se não fosse o petróleo, nós não seríamos ricos, estaríamos comendo tâmaras e bebendo leite de camela. Mas, pelo menos, não existiria Israel, porque a razão de existência de Israel é o petróleo. Israel está ali como uma cunha a dividir os árabes entre os árabes do norte da África e os árabes da Ásia Menor. Então é isso. E tudo isso por causa de um documento chamado Bíblia. Bom, essa é uma síntese da questão palestina. Futuramente nós vamos falar mais. Se vocês gostaram, por favor, ponham um gostar ali. Se não gostaram também, tá? Ponham não gostei. E se inscrevam no canal. E façam seus comentários. Pró e contra. Mas se for contra, por favor, com educação, né? Com respeito. Né? Então é isso. E nós futuramente vamos discutir esse assunto com mais amplidão, com mais detalhes. Ok? Forte abraço e até o próximo encontro.